Diz a Escritura Sagrada, meus irmãos, João 17, do 14 ao 16, diz assim: Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, nos perdoe neste momento qualquer pecado que houver em nossa alma, Senhor, pelo sangue de Jesus e pelo Espírito Santo, Senhor. Nos instrui, nos ensina, Senhor, que esse texto possa se tornar claro para nós e também o nosso coração, Senhor, possa se abrir à sua palavra e ser muito edificado, Senhor. Nós pedimos assim para a sua glória, Pai. Desejamos isso e agradecemos. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Meus irmãos, semana passada eu fiz aqui a exposição e explicamos vários detalhes, versículo 14, versículo 15 também, e eu fiquei nessa parte aqui do versículo 15, que diz assim, né? Nós explicamos essa parte aqui: não peço que os tires do mundo, mas que os livres. Aí vai dizer bastante essa parte aqui. Não tirar, mas livrar. Vai dizer mais a parte de que o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo aqui orou, não para que o Pai nos tirasse do mundo, mas para que o Pai nos livrasse do mal. E aí ficamos exatamente nesta parte aqui, nesse trecho, mas que os livres do mal. E o versículo 16, então, que nós nem chegamos ainda, que é: não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então, eu disse para vocês que tinha muita coisa para explicar do versículo 15 dessa parte, que os livres do mal, explicar que mal é esse, né? O que significa aqui o Senhor Jesus Cristo está falando disso. Mas antes de nós começarmos a falar aqui do mal, eu quero relembrar bem pouquinho as palavras, de forma bem resumida, meus irmãos, o que nós já explicamos aqui no versículo 14. Vocês lembram bem que no versículo 13, o Senhor Jesus Cristo ele tinha dito assim, ele tinha feito mais um pedido ao Pai, assim: mas agora eu vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Então, ele diz aqui que ele vem falando todas as coisas, isso inclui, inclusive, as últimas palavras aqui da oração, para que os discípulos tivessem alegria no mundo. E uma alegria, não era uma alegria qualquer, mas era uma alegria completa, era uma alegria abundante, uma alegria plena. E isso era muito difícil assim acontecer, humanamente falando, na verdade era impossível, porque eles, sendo discípulos de Jesus, eles seriam perseguidos, seriam mortos, poderiam ser mortos, e eles então seriam odiados pelo mundo, e isso seria muito difícil eles se sentirem alegres, porque imagine uma pessoa em risco de morrer, né? Então é muito difícil ela ficar alegre, ficar em paz, ser odiada por todo mundo. Isso iria acontecer com os discípulos, acontece com os discípulos de Cristo até hoje, em algum grau. Então, Jesus ora para que eles sejam alegres, mas através da sua palavra, através daquilo que ele tem dito, e a palavra dele mostra alguma coisa que sai, como eu tenho sempre explicado para vocês, sai daquele momento ali de tristeza, de morte, de dor, de sofrimento, tudo que eles iriam passar, e amplia a visão deles para que eles pudessem ver que Jesus é o Salvador deles, que iria morrer na cruz por eles, e que eles têm uma mensagem de salvação para o mundo, e que em breve Jesus iria voltar para que eles estivessem com ele para sempre. Então, era uma esperança que iria além da própria morte. Uma alegria que o mundo não tem, uma esperança que o mundo não tem. Então, por mais que eles sofressem, a palavra de Deus iria alegrar o coração deles por causa dessa esperança. Então, essa alegria plena
é alegria em Cristo, que só Cristo pode dar. Bom, meus irmãos, quando Jesus fala aqui no capítulo 14, em que ele diz assim: "Deles a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo", ele pede para que os discípulos sejam livres do mal. Isso tem a ver com alegria. Por quê? Porque para eles serem preservados na alegria, eles teriam que, Deus Pai teria que guardá-los, livrá-los do mal. Livrá-los do mal em que sentido também? No sentido em que eles seriam protegidos de sucumbir numa tristeza muito grande. Então só Deus poderia manter a alegria deles. A alegria cristã é baseada na palavra, nas promessas de Deus, e é sobrenatural, porque o homem natural não tem essa alegria. Então, tem a ver com alegria. Mas o texto todo sempre é um texto consolador, é um texto em que tudo que Jesus está dizendo aqui, isso envolve o que ele tinha acabado de dizer no versículo 13, "Digo isto para que tenham a minha alegria". Os discípulos ouvindo essas palavras, né, imagine que eles estão ali ouvindo as palavras de Jesus. Aí Jesus está dizendo assim: "O mundo os odiou, porque não são do mundo como eu não sou do mundo. Não são do mundo como eu não sou do mundo". E eles vendo Jesus, ouvindo Jesus orar: "Não peço que os tire, mas que os livres do mal". Isso era consolador. Então, todas essas palavras, todos esses pedidos, solicitações de Jesus que eles estão aqui ouvindo e que eles estão percebendo o Senhor Jesus Cristo clamar, orar por eles, aquilo consola, quer dizer, Jesus orou para que eu seja livre do mal, para que eu seja protegido do mal. Por outro lado, também eu já disse para vocês aqui, que isso mostraria que a maneira como eles deveriam enfrentar o perigo do mundo, que não seria o quê? Em eles se retirarem do mundo, mas em eles serem livres do mal por meio da bênção do Pai Celestial. Isso eu enfatizei bastante semana passada. O Senhor Jesus Cristo, ele diz no versículo 14, e ele aqui está fazendo um relatório também, como eu disse para vocês. Às vezes ele faz um relatório, às vezes ele faz uma solicitação. Então ele diz o que ele fez e ele pede. Aqui no versículo 14 ele faz mais um relatório e mostra a consequência do que ele fez pelos discípulos. O que Jesus fez, que ele cita aqui no versículo 14? "Deu a eles a palavra do Pai". Veja que ele diz: "Dê-lhes a tua palavra", né? "Dê-lhes a tua palavra". E qual foi o resultado disso? O mundo odiou a eles, porque o mundo não quer saber da luz. Nós lemos aqui no capítulo 12, irmão Caleb deu para nós, que no finalzinho do ministério de Jesus fez tantos milagres, pregou a verdade, mas eles não creram, porque Jesus disse lá no capítulo 3, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E os discípulos de Jesus passam a ser luz do mundo, e eles passam então a refletir a verdade de Cristo e denunciar o mundo, mostrar ao mundo. Jesus certa vez disse para os seus irmãos: "Olha, o mundo não pode odiar vocês, mas ele me odeia porque eu mostro o pecado deles, eu denuncio o pecado deles". E a partir do momento que os discípulos creem em Jesus e passam a se refletir a luz de Jesus, eles passam a ser odiados, irmãos. No ambiente que eles estiverem, os discípulos, eles passam a ser um incômodo para o mundo, e eles passam então a ser odiados. E aí vem perseguição, e aí vem também uma tentativa de sedução. Eu tenho já falado para os irmãos várias vezes que o mundo ou persegue ou seduz. Ele vai chegar para nós, né? Isso acontece às vezes de maneira muito velada, muito assim, frágil, mas às vezes de uma maneira muito pesada também, como ao longo da história cristãos têm perdido a vida por causa da sua fé. O mundo vai chegar e vai nos prejudicar de alguma maneira, vai nos fechar oportunidades, como Jesus disse, podemos ser até expulsos da sinagoga, ou podemos ser perseguidos ao ponto de um ataque contra a nossa própria vida, e isso é uma pressão muito grande, é a perseguição, mas também tem a sedução, tem aquele lado de que o mundo ele nos tenta seduzir com os seus benefícios, com a sua falsa alegria, com a sua falsa paz, com o seu falso amor, com os falsos benefícios do mundo. O mundo é muito sedutor, meus irmãos. Então,
Eu disse para vocês semana passada que isso faz com que muitos cristãos, devido à perseguição ou devido à sedução, eles pensem em se afastar do mundo e se isolar do mundo. É o isolacionismo, né? É aquela tentativa de dizer assim, olha, eu vou me separar do mundo, eu não quero ter contato com o mundo. E ao longo da história, algumas pessoas fizeram isso. Às vezes se cercaram mesmo fisicamente no espaço, ficaram só elas ali, achando que elas estariam protegidas do mundo. E como eu até publiquei o estudo semana passada, falei já semana passada aqui na exposição, mas também publiquei o texto, eu coloquei algumas formas lá que as pessoas têm tentado se isolar do mundo, e vocês podem depois conferir lá, mas o fato é que muitos cristãos acham que devem se separar completamente, não ter contato com o mundo. Mas veja, isso é contrário à nossa missão. A nossa missão. Porque mais adiante, o Senhor Jesus Cristo ele vai falar no versículo 17. Se Deus quiser, nós vamos estudar semana que vem já. Ele diz assim, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Né? E ele vai dizendo assim, mais adiante. Assim como tu, versículo 18 agora, me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então veja que tem duas palavras aqui, dois verbos. Versículo 15, verbo tirar. Versículo 15, verbo livrar. E o versículo 17, santificar. E o versículo 18, verbo enviar. Então, se você pegar esses verbos, vou repetir aqui. Verbo, no versículo 15, tirar, livrar, santificar e enviar, você tem um conjunto aqui de palavras, de verbos, que mostram como é que Deus vai operar na igreja, através da igreja, e como Ele não vai operar. Né? Então, Deus não tira a igreja. O Senhor Jesus Cristo diz assim, eu não peço que tu os tires. Ele não levou os apóstolos logo para o céu. Vocês imaginem assim, irmãos, se o Senhor Jesus Cristo morre na cruz, aí ele leva logo Pedro, Filipe, João, tudo para o céu. Eles iam para o céu, não é? Jesus não estava morrendo por eles, Jesus não veio salvá-los, mas se Jesus tira eles logo, como é que nós saberíamos do Evangelho? Nós nos perderíamos, porque a fé vem pelo ouvir, e tem que ter alguém para ser enviado. Então, quando a igreja se isola, quando a igreja pensa que ela vai se proteger se isolando, ela está contrariando a sua missão. Eu disse para vocês, a igreja, ela não é do mundo. Há uma maneira da igreja ser protegida, é sobre isso que eu vou falar hoje. Mas não é se isolando. A igreja não tem que se isolar. A igreja tem que estar no mundo. O apóstolo Paulo diz, vocês não são do mundo, vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Jesus disse, vocês são sal da terra, vocês são a luz do mundo. E você pode perceber uma coisa, o sal, ele opera no alimento e ele tem essa função. A luz, ela opera no ambiente e ela tem, Jesus disse, você não pode esconder uma candeia, você não pode esconder uma cidade construída sobre um monte, ela vai aparecer. Você não pode esconder a obra de Deus. Não é por nós nos escondermos que nós vamos fazer a obra de Deus. E eu estou batendo um pouco nessa tecla porque isso é um perigo constante para nós, irmãos. E eu posso estar até enganado, mas se eu não estiver enganado, eu sinto isso até no movimento reformado em muitos sentidos. Que eu percebo que muito do movimento reformado atual me parece estar flertando um pouco com essa ideia de uma separação. Não é? E nós não devemos, irmãos, de uma separação, de um isolacionismo. E nós não podemos pensar que nós vamos nos proteger nos isolando das pessoas. Mas nós precisamos estar no meio das pessoas. Né? Eu só quero colocar mais um ponto aqui. Quando você lê, por exemplo, a carta de 1 Pedro, irmãos, a carta de 1 Pedro ela foi escrita
num ambiente de perseguição. Os cristãos estavam sendo perseguidos, estavam sofrendo muito. E o que Pedro diz? Se isolem? Não, Pedro não diz isso. Pedro diz assim, né? Mostrem pelas boas obras de vocês o que é seguir Jesus. E aí ele vai citando os servos, as mulheres, os maridos. Isso são papéis sociais. Vocês, no papel social de vocês vão brilhar, vocês vão mostrar. Estejam preparados para, com mansidão, dar a razão da esperança que há em vocês, para aqueles que querem saber. Então, eu olho para vocês aqui, irmãos, cada um de vocês tem as suas vidas, tem os seus dons, tem o seu trabalho, tem o seu estudo. Não se isole, mas brilhe nessa sociedade. Então, como dona de casa, como pai de família, como trabalhador, trabalhadora, como estudante, como, enfim, aquilo que o Senhor tem, onde o Senhor tem posto você, ali Deus tem um propósito para a sua vida, de você brilhar, de você ser sal, de você ser luz. Não é por nós nos isolarmos, nós nos fecharmos nos nossos grupos, irmãos, não é? Eu disse para vocês, é claro que existe uma certa necessidade de nós sermos protegidos, e eu vou tratar disso agora, tá bom? Mas o que eu estou enfatizando bastante é nós não entendermos, temos o cuidado, porque isso é um perigo na história da igreja, isso não é difícil de acontecer, não é em nós nos retirarmos do mundo que nós vamos fazer a nossa missão. Retirando-se do mundo, a missão não existe mais, né? Mas olha o que a palavra de Deus diz aqui, no versículo 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E aqui, antes de falar desse livramento, eu quero, já falei para vocês semana passada, mas eu quero lembrar vocês aqui. Como é que nós vamos ser livres do mal? Olha, o que foi que fez o mundo nos odiar? Versículo 14. A palavra. O Senhor Jesus Cristo diz aqui, no versículo 6, que Ele manifestou o nome do Pai, o teu nome, aos homens que do mundo me deste. O Senhor Jesus Cristo diz no versículo 8, que Ele lhes deu a sua palavra e eles receberam a palavra e conheceram que Ele, o Filho, veio do Pai e creram nele. Então, eu quero aqui deixar bem claro, como é que nós vamos ser guardados pelo Pai? Pela mesma palavra que fez o mundo nos odiar. Por que o mundo nos odeia? Porque nós recebemos a palavra e nós cremos nela. E o mundo não gosta da palavra de Deus. O mundo não gosta do Evangelho. O mundo odeia o Evangelho. Então, como é que nós vamos ser protegidos pelo Pai? Não é nos retirando do mundo, mas é nos sendo guardados na palavra, irmãos. Porque o Senhor Jesus Cristo, e o versículo 17 que nós vamos estudar semana que vem, diz assim, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Como é que nós vamos ser santificados? Na verdade. E a palavra de Deus é a verdade. Então, é a palavra que nos santifica. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes os cristãos pensam que tem essa tentação, que pensarem assim, eu tenho que me separar daquelas pessoas ímpias, daquelas pessoas não crentes, e eu tenho que ficar só no meio dos crentes. É claro que os crentes vão ser nossos amigos íntimos, nossos irmãos amados, nós vamos estar com eles para o nosso fortalecimento, para a nossa edificação. Mas se nós nos separarmos dos outros, como é que nós vamos evangelizar? Não é? Então, mas muitas vezes as pessoas pensam assim, em eu me separar daquela pessoa não crente, que eu vou ser protegida dela, ser protegido dela. Mas a proteção, meus irmãos, preste bem atenção nisso. A proteção, ela não é física.
Se eu puder enfatizar isso aos irmãos, vou ficar muito feliz hoje à noite. A proteção não é física. A proteção, ela é espiritual. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Vamos dizer que eu sou um crente. Tá? Vou dar para ficar mais claro o que eu estou querendo dizer. Eu sou um crente. Eu vou fazer de conta aqui que a Julieta não é crente ainda. Tá bom? Aí, eu sou um crente, ela ainda não é uma crente. Se ela não é uma crente, ela está indo... Eu não vou citar a Julieta, não. Faz de conta que tem alguém aqui que não é crente. Então, tem uma pessoa aqui que não é crente. Está aqui. Aí, tá lá, um não crente, eu sou crente. Aquela pessoa que não é crente, que está sentadinha aqui nesse lugar, ela serve pecado, a carne, o mundo, e Jesus diz que é um filho do quê? Do diabo. Aí, ele vai tentar me influenciar para o que ele gosta. Lembra que a palavra de Deus diz, as más companhias ou as más conversações corrompem os bons costumes, né? Então, é claro, tem que ter cautela, né? Os meus amigos íntimos vão ser os amigos de Cristo, é evidente. Mas isso é uma coisa. A outra coisa é eu ser extremado ao ponto assim, não, eu não vou ter nenhum contato com aquela pessoa que não é crente. Eu não vou ter nenhum relacionamento com aquela pessoa que não é crente, porque eu não quero me contaminar. Eu quero ser protegido de uma influência pecaminosa daquela pessoa. Se eu fizer isso, irmãos, eu não vou estar entendendo o que Jesus diz aqui no versículo 17. Perdão, no versículo 15. Não peço que os tires do mundo. Jesus não orou para eu ser tirado do mundo. Jesus não orou, aqui no capítulo 17, verso 15, para eu para me isolar daquela pessoa, mas Jesus diz no versículo 19, por eles me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade, versículo 19, né? E ele diz no versículo 18, como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Veja, não os tires do mundo, mas eles vão ao mundo. Então eu tenho que ter contato com aquela pessoa que não é crente, eu tenho que conversar com ela, eu tenho que conviver com ela, e algumas convivências ainda são mais íntimas. Às vezes aquela pessoa é da minha família, às vezes aquela pessoa é esposa, é esposo, porque acontece muitas vezes de um crente, uma pessoa não era crente, aí tinha um esposo ali, né? Não crente, ele também não era crente, a mulher se converte. E aí ela vai se separar. Paulo diz no capítulo 7 de Coríntios, não se separe. Continue com o marido. Se ele for embora, aí você não pode fazer nada, mas de você não se separe. Você pode ir lá pegar 1 Coríntios capítulo 7. Né? Aí 1 Pedro capítulo 3, Pedro já diz que a mulher que tem um marido não crente, que seja uma mulher de bom testemunho, mansa, que mostre mansidão, que mostre ali o que é servir a Deus, desde o seu coração com mansidão, respeitando seu marido e assim por diante. Então, a Bíblia não diz, irmãos, para que as pessoas, os cristãos se isolem. E como eu estou dizendo, às vezes as relações são íntimas, às vezes é família. Nós não podemos nos separar das pessoas. A maneira de Deus nos proteger da influência dessas pessoas ímpias, que podem sim tentar nos seduzir ou tentar nos prejudicar de alguma maneira, às vezes até nos perseguir também, né? Porque eu tenho dito perseguição e sedução, não é nos separando fisicamente delas, mas preste atenção no que eu vou falar agora, tá? É nos separando espiritualmente delas. O que tem que estar separado dessas pessoas não é em termos de físico, não é em termos de espaço, de corpo, de físico aqui, que eu vou agora me separar, não quero mais ter contato, não quero falar com ela, aí nós vamos nos separando, nós vamos criando grupos de cristãos que não conversam mais com outras pessoas e que não querem mais ter contato. Não é assim, não é isso que a Bíblia ordena. A separação não é física, mas é aqui, olha, no coração. Onde é que eu tenho que ser protegido? Eu não tenho que ser protegido em termos físicos daquela pessoa. Eu tenho que ser protegido em termos do meu coração. Aquela pessoa não ama Jesus. Eu amo Jesus.
É assim que eu vou ser protegido. Eu posso ter contato com ela, eu posso conviver com ela, às vezes ela é meu familiar, eu vou viver muito perto dela, mas eu vou ser sal e luz para ela, porque o meu coração, o que me guarda é que o meu coração tem o que, irmãos? A palavra. Vocês estão entendendo? É isso que ele está dizendo aqui no versículo 17. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então, não é em nós nos separarmos fisicamente que nós vamos ser protegidos, mas aí nós estamos separados em termos de coração. Existe uma separação entre nós e os ímpios. Não é física, irmãos. Não deve ser física. Porque senão, como é que nós vamos evangelizar as pessoas? Como é que nós vamos ser sal e luz para as pessoas se nós não separarmos delas? Se nós não conversarmos mais com elas? Aí você pode dizer, mas pastor, às vezes não tem que ter uma limitação. Sim, tem que ter uma limitação, cada caso é um caso, mas eu estou falando, irmãos, daquele extremo que é o perigo das pessoas quererem mesmo se separar e não ter mais contato com quem não é crente. Isso acontece, irmãos, isso acontece. E a Bíblia, a palavra de Deus vai dizer não, a separação, se vocês puderem guardar isso hoje à noite, eu vou ficar muito feliz. A separação não é física, a separação é espiritual. A separação não é física, a separação é em termos de coração. Aquela pessoa não ama Cristo, mas eu amo a Cristo. E eu posso ter contato com ela e resistir às tentações dela, porque eu amo a Cristo e eu vou passar a ser sal e luz para ela. A palavra é que vai me proteger. Eu posso me separar dela. Eu posso não querer mais ter contato com ela. Como muitas vezes aconteceu na história, as pessoas são protegidas? Não, porque mesmo se separando dos outros, a questão não é separação física, a questão é, se o meu coração não ama Cristo, se o meu coração não está firmado na palavra de Deus, eu não estou protegido, eu posso ficar aí distante de todo mundo, mas o problema é o coração. As influências do diabo, as influências do mundo, elas só conseguem atingir a nós se o nosso coração ceder a elas. Mas se o nosso coração amar a Cristo, estiver firmado na palavra de Deus, nós não vamos ceder. O irmão Caleb leu ainda há pouquinho aqui, vamos voltar aqui um pouquinho aqui, porque esse texto é no capítulo 12, no versículo 42, diz assim a palavra do Senhor: apesar de tudo isto, até muitos dos principais creram nele, mas não confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Vocês estão entendendo qual é o problema? O problema é o que nós amamos. Se você ama mais a Deus do que a glória dos homens, você não precisa se separar dos homens, você vai evangelizar os homens, você vai mostrar o seu amor, o amor que você tem a Deus aos homens. E se eles forem eleitos, no momento certo, o Espírito Santo vai convencê-los através do seu testemunho. Mas se você acha que a questão é separação física, a questão não é essa, a questão é quem você ama. Você ama a glória dos homens ou você ama a glória de Deus? Se você ama a glória dos homens, não vai tentar separar dos homens, porque essa religião separatista não é de Deus, irmãos. Essa religião separatista não é de Deus. A religião separatista é uma religião, se eu me afasto do outro porque eu tenho medo do outro e porque o outro está abaixo de mim e eu já me sinto assim tão santo, né? Isso é orgulho. Tem muita coisa aqui envolvida, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Separatismo religioso não é de Deus. E eu penso que isso é um alerta para todos nós. Como eu disse para vocês, isso não está somente em outros ramos do cristianismo no Brasil, mas aqui e ali a gente percebe algum perigo disso mesmo no meio reformado. Em algumas tendências de separação, de dizer um certo isolacionismo. Irmãos. E nós temos que entender que precisamos evangelizar as pessoas. Mas vamos, irmãos, avançar. O Senhor Jesus Cristo, ele diz aqui, no versículo 15, não os tires, mas os livres do mal. Já disse para vocês, como é que Deus vai nos livrar? Pela palavra. Mas vai nos livrar do que, afinal de contas? Do mal. E que mal é esse? Aqui eu quero sugerir para vocês
procurar demonstrar biblicamente o que é este mal que a Bíblia fala aqui, que o Pai ele precisa nos proteger. Este mal provavelmente se refere ao maligno, se refere àquele, um dos inimigos que nós temos na nossa caminhada cristã, que nós temos 3 inimigos: a carne, a nossa própria natureza, o mundo, que é a humanidade caída, conforme João mostra, alienada, afastada de Deus, que fica nos tentando e nos perseguindo, e o diabo, o maligno. É claro que esses 3 inimigos, eles como que cooperam para, vamos dizer assim, a tentativa de atrapalhar os cristãos na sua caminhada. Mas é muito interessante nós observarmos aqui que o Senhor Jesus Cristo diz que os tires, não os tires do mundo, mas os livres do mal, porque pouquinho antes, o Senhor Jesus Cristo diz aqui no versículo 12, que nós já estamos aqui: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, tenho guardado aqueles que tu me deste, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. E eu demonstrei para vocês nesta exposição aqui, mostrei como a Escritura ela vai delineando a queda de Judas, e que por trás estava o diabo. A Bíblia mostra que Judas ele amava o dinheiro mais do que a Jesus. No capítulo 12 lá que o Caleb leu também, quando a serva de Cristo, né, vai e oferece perfume caríssimo ali, e Judas, né, no capítulo 12, ele fica revoltado com isso. Na verdade, capítulo 12 diz aqui: então um dos seus discípulos, versículo 4, filho de Simão, que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Então Judas era ladrão. Judas amava mais o dinheiro do que Jesus. Por isso que, quando ele ofereceu as moedas de prata, Judas deixou Jesus por causa das moedas de prata. Ele nunca amou Jesus. Mas por trás dele estava o diabo. No capítulo 13, isso aqui já expliquei para vocês. No capítulo 13, no versículo 2, diz assim: e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas. Olha só. Você vê que o problema é o coração, né? O problema não é a separação física. Judas estava ali perto de Jesus, mas Judas é o filho da perdição, porque o coração dele estava longe de Jesus. Judas estava fisicamente perto de Jesus, mas o coração dele estava longe de Jesus. Por isso que eu estou enfatizando isso hoje à noite. O problema não é a separação física, nem a proximidade física. O problema é que se o nosso coração está ou não perto de Jesus, amando Jesus. E o coração de Judas não estava amando Jesus. E aí o diabo vai e põe aquilo que agrada a Judas. Pôs no coração dele que o traísse. O diabo não tentou só Judas, irmão. Só que Judas era o filho da perdição. E o diabo achou em Judas ali o campo aberto. O diabo entrou em Judas depois que ele resistiu ao bocado que Jesus deu para ele. Lembra? Já expliquei também isso aqui. No versículo 26 diz: quem é o traidor? Né? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um bocado molhado, e molhando o bocado deu a Judas Iscariote, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Judas ficou possuído. O diabo tomou posse dele. Ele resistiu à palavra de Jesus, ele resistiu a digamos assim, a este último alerta de Jesus em dar o bocado para ele, porque aquilo também era um sinal ali, né, para Judas, que ele estava traindo aquele com quem ele conviveu. E ele então resiste e o diabo entra nele. Eu quero chamar a atenção dos irmãos é que nós não devemos ficar, como infelizmente alguns grupos religiosos falam muito no diabo, mas apresentam o diabo assim até de uma maneira equivocada, né? E as estratégias do diabo, as obras do diabo de uma maneira assim
vamos dizer que não, enfatizando um lado, como por exemplo de pessoas possuídas, rolando no chão, babando, esse tipo de coisa. Mas o diabo, irmãos, ele opera pela mentira, ele opera pelo engano, ele opera pela sedução. Ele não opera assim. As mais perigosas, vamos dizer assim, manifestações do diabo não são essas coisas assim, mas é atacar o coração das pessoas e começar a tentar as pessoas naquilo que elas gostam. E o diabo faz isso contra os cristãos. O mundo, ele é muito sedutor, e o diabo ele vai usar as seduções do mundo, aquilo que são as nossas fraquezas, aquilo que o nosso coração tem de mais em termos de pecado, esses seres das trevas, o diabo e os seus anjos. Haverá uma luta constante contra a igreja em termos de perseguição e em termos de sedução. Quem está por trás das perseguições, quem está por trás das seduções do mundo é este ser maligno. E o que Jesus está dizendo aqui é: não tires eles do mundo, mas livre eles do maligno. Livre eles do diabo. Eu quero mostrar para vocês agora alguns versículos, irmãos, aqui, que mostram isso, tá? Primeiro vamos ler 1 João capítulo 5, versículo 18. Depois nós vamos voltar para o Evangelho. Mas João é o outro escrito do apóstolo João, né? Então vamos ver aqui 1 João capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas... Deixa eu esperar os irmãos achar. 1 João 5, 18. 1 João 5, 18. Diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. Então o maligno não vai tocar, isso é uma promessa de Deus. O maligno não vai tocar, o maligno não vai, vamos dizer assim, levar, irmãos, causar um mal grave espiritual ao povo de Deus. Mas ele vai tentar. Sabemos que somos de Deus, que todo mundo jaz no maligno. Pedro diz que o diabo está ali, ao redor do povo de Deus, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Tiago diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo tentou a Cristo. Então ele vai nos tentar. Ele vai atacar a igreja. Ele vai atacar jovens nas suas fraquezas. E nós mais velhos nas nossas fraquezas. Ele ataca os estudantes, ele ataca os trabalhadores. Ele ataca de acordo com as nossas fraquezas e nos nossos ambientes. Ele ataca, irmãos. É preciso nós percebermos este perigo que não estava só sobre Judas, mas estava também sobre os outros apóstolos e está sobre todos os crentes. Se o diabo que tentou a Cristo, vai tentar o povo de Deus. Ele é o tentador. Ele ataca a pessoa de acordo com as suas fraquezas, com o seu coração e no seu ambiente, nas suas circunstâncias peculiares, que cada um de vocês tem. Eu tenho as minhas, vocês têm as suas. Então, vamos ler outros versículos aqui, irmãos. 14:30.
João 14:30 agora, por favor. João 14:30. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Ele está vindo aí. Ele está vindo com quem? Por quem? Por Judas. Ele está vindo aí. Jesus diz, já não falarei muito convosco, já está acabando o meu tempo, porque se aproxima o príncipe deste mundo. Ele está chegando com Judas. E nada tem em mim. Então, meus irmãos, no 16:17, Jesus diz mais assim. Perdão, 16:11. Jesus diz assim: e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Por todos esses versículos, veja que João fala bastante do diabo. Portanto, nós entendemos, eu fico com aqueles intérpretes que interpretam o versículo 16, versículo 15, quando Jesus diz no final do versículo 15, mais que os livros do mal, que esse mal aqui é o maligno. E podemos até entender a oração do Pai Nosso da mesma maneira, né? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus nos ensinou a nós orarmos, livra-nos do mal. Eu não estou dizendo isso, irmãos, por favor, não me entendam mal, para amedrontar ninguém, mas para nós sabermos dos perigos. Nós sabemos que esse mundo é perigoso. Existe um mundo, existe a carne, existe o diabo. Mas há a promessa lá de 1 João. O maligno não toca naqueles que são de Cristo, porque Jesus orou por eles, irmãos. Jesus morreu por eles. O maligno tocou em Judas. Quando lá em João diz, aliás, João não, nós lemos o Salmo 91 que diz, nenhum mal te sucederá, lembra? Praga nenhuma chegará à tua tenda. Os cristãos sofrem, os cristãos passam lutas, dificuldades. O que quer dizer ali no Salmo 91 que eles nenhum mal atinge os que creem em Deus? Nenhum mal no sentido espiritual, nenhum mal que faça com que aconteça com eles o que aconteceu com Judas. Judas apostatou. Judas é o filho da perdição. Judas se afastou de forma absoluta de Cristo e perdeu a alma. Nunca acontece isso com os filhos de Deus. O diabo vai tentar, mas ele não vai tocar. Porque Jesus morreu por eles, porque Jesus deu a vida por eles, porque Jesus orou por eles aqui para que o Pai os protegesse. Mas como é que o Pai faz isso, irmãos? O Pai faz isso, já falei, mas agora vamos olhar agora para a questão no contexto desse ser maligno que é o diabo. Ele faz isso pela palavra. Como foi que Jesus resistiu à tentação do diabo? Pela palavra. Vamos dar uma olhadinha aqui na tentação, Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. E eu quero chamar a atenção de vocês, já que eu falei no Salmo 91 hoje, o diabo tentou Jesus com o Salmo 91. Olha só. Vamos ler aqui, a partir do capítulo 4, versículo 1, diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Jesus veio para vencer o diabo.
Vocês lembram que o diabo venceu Adão lá no Jardim do Éden. Aqui Jesus vence o diabo. Ele é o vencedor. Aí observem, ele porém respondendo disse, né? Manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra foi a palavra que Jesus usou para vencer o diabo, para resistir à tentação do diabo. Versículo 5, então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Ele usa a Bíblia agora, olha só. Que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com teu pé alguma pedra. Ele usa o Salmo 91, que nós lemos no início do culto. Ele deturpa o Salmo, porque o diabo, ele é o pai da mentira. O diabo tem os seus pregadores. O diabo tem aqueles que usam este livro, irmãos, mas deturpam a palavra do Senhor. E como Jesus resiste mais uma vez a essa tentação? Jesus resiste a essa tentação dando a interpretação correta do Salmo. No versículo 7, Jesus diz, disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O que é tentar o Senhor? É eu querer uma coisa de Deus que Deus não prometeu. Deus não prometeu que se alguém se jogasse do pináculo do templo, como diz aqui o versículo 5, então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse, se tu és o filho de Deus, lança-te aqui abaixo. Deus nunca prometeu que se alguém se jogasse do pináculo do templo, ele iria proteger essa pessoa. Nós passamos aí a pandemia, né? Eu já dei esse exemplo, mas eu vou dar de novo porque é uma coisa muito prática. Por que nós passamos usando máscara aí 2 anos, né? Por que nós praticamos um isolamento social? Por que nós usamos álcool? Estamos usando até hoje. Por que nós estamos tomando vacina? Ah, Deus tem que me proteger. Deus não tem que te proteger conforme o que você acha que Ele tem que te proteger. Ele tem que te proteger dentro das promessas dEle. E Deus nunca prometeu proteger alguém que não toma cuidados. Só para dar um exemplo. O que o Senhor Jesus está fazendo aqui, irmãos, Ele é dizendo assim, eu não vou me jogar, porque não há promessa para isso. Se eu me jogar, eu estou tentando ao Senhor. E tentar o Senhor é abusar dEle. É querer que Ele faça alguma coisa que Ele não prometeu, que Ele me proteja de uma maneira que Ele não prometeu me proteger. E aqui chegamos no nosso assunto. Irmãos amados, como é que Deus vai nos proteger? Aqui está o nosso assunto de hoje. Deus vai nos proteger quando nós seguimos a sua palavra. Entendeu? É pela palavra que Ele vai nos proteger do diabo. Vocês percebem o que o diabo está fazendo aqui? O diabo está deturpando a palavra para tentar Jesus. E Jesus resiste ao diabo pela palavra. E ele deixa para nós aqui o pensamento que Deus nos protege de acordo com as suas promessas, de acordo com os seus mandamentos. Deus não nos protege fora das suas promessas, fora dos seus mandamentos. E isso tem uma implicação para o nosso assunto. Deus nos protege do mal, Deus nos protege do diabo, na medida que nós caminhamos na sua palavra. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra, e luz para os meus caminhos. Leia o Salmo 119. O Salmo 119 é o salmo inteiro, irmão, o maior salmo da Bíblia, o maior capítulo da Bíblia dedicado a louvar a Deus por causa da sua palavra. E dizer assim, eu amo a tua palavra, Senhor. Aquilo ali, irmãos, é uma oração do crente.
É por isso, meus irmãos, que todo domingo, domingo após domingo, os pastores estão pregando o quê? A palavra. É por isso que nós temos que ler a palavra todos os dias na nossa casa. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nesta lei ele medita de dia e de noite. Nós temos que encher a nossa mente com a palavra, nós temos que entender cada vez mais a verdade da vontade de Deus. Nós estamos estudando aqui de manhã os 10 mandamentos. E para que isso, irmãos? Para nós sabermos o que Deus quer de nós. Nós estudamos o Evangelho de Cristo, pregamos o Evangelho de Cristo, procuramos entender a cruz de Cristo cada vez melhor, porque é assim que Deus vai nos fortalecer, nos edificar e nos guardar do maligno. O diabo ele vai tentar deturpar a palavra, ele vai tentar nos seduzir, melhor dizendo. Ele vai tentar de várias formas nos afastar da palavra. Mas é na palavra que nós vamos resistir ao diabo. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O escudo da fé. Lembra lá de Paulo? Nós vamos resistir às forças deste mundo tenebroso. Nós vivemos num mundo tenebroso. Mas nós vamos vencer, irmão, na palavra, com a palavra de Deus. Então eu quero dizer para os meus irmãos, firme-se na palavra. Guarde o dia do Senhor. O que nós temos que ser? Usar os meios de graça, guardar o dia do Senhor, estar no domingo ouvindo pregação da palavra, lendo a Bíblia todo dia, reunida a nossa família, aqueles que querem, né? Para lermos a Bíblia junto, para lermos a palavra, para meditarmos nela, porque a palavra é luz, é a nossa vida. Pela leitura das Escrituras, que o centro dela é Cristo, nós conhecemos a verdade, e a verdade nos liberta. E a verdade tem o sentido que a verdade vai nos libertando, que a verdade vai nos santificando. É o que Jesus diz. Jesus diz em João 17, é, 17, nós vamos estudar semana que vem. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então, meus irmãos, não é em eu me separar daquela pessoa não crente. Olha só o que eu estou querendo dizer para você hoje, que Jesus está ensinando aqui, é que quando eu estou me afastando daquela pessoa não crente, porque eu não quero me contaminar com ela, eu não vou mais fazer isso, não vou mais fazer aquilo, porque eu não quero mais ter contato com os incrédulos, eu quero só conviver com crente. Jesus diz, não, vocês têm uma missão, vão a eles. Convivam com eles, estejam no meio dele, lá no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua escola, enfim, no seu curso, onde for. E como é que vocês vão se proteger da influência deles? Do maligno que pode usá-los para tentar seduzir vocês. Não é separando-se deles, mas é firmando-se na palavra. E sabe o que vai acontecer? Vamos estudar semana que vem, mas eu já quero antecipar. Que quando nós temos contato com eles, firmados na palavra, nosso coração está protegido na palavra, vai acontecer o inverso. Não são eles que vão nos seduzir. Somos nós que seremos sal e luz para eles. Entendeu? Jesus disse, vocês são sal, vocês são luz. Um crente, eu sempre recomendo aqui, né? As grandes exposições de Martin Lloyd-Jones sobre o Sermão da Montanha. Leia. E há uma parte lá que Lloyd Jones diz mais ou menos assim, o crente, a presença do crente, a presença santificada do crente, um crente piedoso, santo, temente ao Senhor, que ama a Deus, que ama o próximo, a presença dele, as palavras dele, a vida dele é luz, irmãos. E aquilo vai impactar o incrédulo. E o diabo vai tentar fazer dali para cá, né? O diabo vai tentar o crente através daquele incrédulo. O crente tem que andar com cuidado, tem que andar vigiando, evidentemente tem tudo isso. Mas vai acontecer, não desse incrédulo seduzir o crente, mas do crente iluminar a vida deste incrédulo
ser sal para ele, mostrar o Evangelho de Cristo para ele. Meu tempo está acabando, mas eu queria deixar isso para vocês e queria encerrar com o versículo 16. Porque vocês percebem aqui que o Senhor Jesus, ele, no versículo 14, ele diz: deles a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. No versículo 16 ele repete: não são do mundo como eu do mundo não sou. Ele repete isso. Só que agora enfatizando, né, esse fato. Eles não são do mundo. Já expliquei para vocês semana passada, quando nós estudamos o 14, que eles são diferentes, eles são outro povo, eles são uma espécie de gente extraterrestre, os cristãos, eles são de um outro reino. Mas Jesus agora explica mais por que eles são tão diferentes. Eles são diferentes por causa de Jesus. Quando Jesus fala aqui no versículo 16, não são do mundo como eu do mundo não sou. Irmãos, de onde veio Jesus? Preste atenção aqui numa coisa. A humanidade em João é essa raça aqui que está na terra, essa daqui de baixo, alienada, incrédula, filha de Adão. E cada criancinha que nasce um filho de Adão. Jesus veio lá do céu. Jesus é Deus. Jesus não pertence a esse mundo. Jesus veio da glória celestial. E ele se humilhou tremendamente, porque ele é Deus, né? Ele se humilhou, se revestindo de nossa humanidade. Nunca deixou de ser Deus, mas ele se revestiu da nossa humanidade. Ele veio a este mundo e habitou entre nós. Vimos a sua glória. Mas ele veio falar do céu. Eu não preciso de muita coisa para saber o que há nesse mundo, né? É só olhar para o mundo, e há muitas coisas feias no mundo em termos do que o pecado fez, ainda que a Terra, o planeta Terra, né, e as bênçãos que Deus opera na sua providência são maravilhosas. A graça comum de Deus está presente, mesmo neste mundo, no meio dessa humanidade caída, mas há marcas do pecado. Existe aí as pandemias, existe a morte, existe a maldade, existe o sofrimento. É só olhar para o mundo, tanta coisa feia nós vemos, tanta coisa deturpada, suja, imunda. Mas Jesus veio de outro mundo. Jesus veio do Pai. E Ele nos revelou o Pai. E Ele está dizendo aqui: eu, como eu, do mundo não sou. Eles não são do mundo porque eu não sou do mundo. Eu queria que você pensasse nisso. Você não é mais do mundo. Você não é mais do mundo. O apóstolo vai falar também. Vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Você não é mais do mundo. Você agora é de Cristo. Você que é um crente em Cristo Jesus. Você foi retirado deste mundo. Você não é mais dele. E é por isso que o mundo acha você estranho. É por isso que você é mesmo diferente do mundo. Porque você tem Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, como sua esperança eterna. E eles não têm isso. Irmãos, concluímos, portanto, o quê? Que essas pessoas que estão no mundo, elas são uma ameaça para nós, é verdade. Em termos de perseguição, porque elas nos odeiam. Em termos de sedução. E por trás dela está esse ser maligno chamado diabo. Mas Jesus orou, não para que nós fôssemos retirados, porque nós temos uma missão. Essas pessoas que estão perdidas, nós temos uma missão de levar elas à salvação. Somos nós que vamos levar. Então, nós não podemos nos separar delas. Não devemos ter medo nem dos perigos do mundo, nem dos perigos que o diabo representa. Devemos ir a elas para levar elas ao Evangelho. E como é que nós vamos ser protegidos? Não é por nós nos separarmos, mas é por nós termos o nosso coração firmado na palavra de Jesus.
e tendo a certeza de que nós não precisamos ter medo, porque lá João diz que o maligno não vai nos tocar. E aqui o Senhor Jesus Cristo orou para que os seus discípulos fossem livres do mundo. O diabo vai fazer tudo para nos destruir, mas nós estamos livres dele, porque o Pai está nos protegendo todos os dias, todo o tempo. Em termos práticos, isso vai acontecer na medida em que nós seguirmos a sua palavra. Por isso é sua obrigação e minha obrigação, primeiro, crermos e descansarmos nessa promessa e vivermos na sua palavra. Eu quero então encerrar hoje à noite, irmãos, com 3 conselhos bem básicos aqui e práticos para a nossa meditação, reflexão. Há um motivo de alegria neste mundo, há um motivo de consolo neste mundo, e são, melhor dizendo, estas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você estiver sendo tentado, quando você estiver passando por angústias ou aflições nessa vida, lembre desse versículo, meu querido irmão. Lembre que o Senhor Jesus orou por você, você que é um crente. Jesus orou no versículo 15 para que você seja livre. Se alegre nisso, se console nisso, se firme nessa verdade de que isso vai acontecer, porque Jesus assim orou e o Pai está cumprindo essa solicitação do seu Filho, protegendo a cada um de nós do maligno. O mundo é mau, o mundo nos odeia, há perigos, mas lembre disso, o maligno não nos tocará. Console-se nisso, alegre-se nessa verdade. Porém, lembre de que isso na prática vai acontecendo na medida que você ouve, medita e segue a palavra de Deus, que você resiste ao mal pela palavra de Deus. O segundo conselho, irmãos, é o que eu procurei enfatizar bastante nessas 2 mensagens. Deus, ele não quer que nós nos ausentemos do mundo, que nós nos isolemos do mundo, mas que nós estejamos presentes, confiando na proteção que ele nos dá. Então, o nosso afastamento, guarde isso, não é físico, mas é no coração. Na medida que eu não procuro me afastar das pessoas, mas que eu firmo o meu coração na palavra de Cristo e eu lembre de que ele prometeu, orou para que eu seja guardado e o Pai me guarda mesmo. Então, eu posso ir às pessoas com segurança, levar elas ao Evangelho, não devo me afastar delas, mas levar a elas a palavra do Senhor. Eu quero aconselhar meus irmãos a resistir a qualquer insinuação, mesmo no nosso meio reformado, de um isolacionismo, de um separatismo, de vamos nos separar, vamos separar as pessoas, vamos separar de forma absoluta os jovens, as crianças, de qualquer relação com os outros. Não, meus irmãos. A maneira da evangelização é em nós estarmos diante do mundo, sendo sal, sendo luz, levando a palavra do Senhor. E o terceiro e último conselho é sobre a oração. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar, meus irmãos, baseados nessa proteção. Ore pedindo que Deus lhe guarde. Ore pedindo que o Pai lhe dê graça. Ore pedindo que o Pai lhe dê conhecimento cada vez maior na palavra e leia a sua Bíblia. Busque conhecer a verdade. Ore pedindo que o Senhor te guarde do ódio do mundo e das tentações de Satanás. Ore. Mas não ore só por você. Ore pelos seus irmãos. Eu queria, inclusive, lhes incentivar. Aqui vocês conhecem todos, né? Hoje nós não temos todos os irmãos aqui, infelizmente, mas nós nos conhecemos aqui, vocês conhecem os que não estão aqui hoje. Orem por eles. Orem por eles. Lembre de cada irmão, sabe? Lembre. Coloque diante de Deus. Senhor, lembre desse meu irmão, dessa minha irmã em Cristo. Guarda ele do maligno, Senhor. Protege. Orem pelos jovens, orem pelos mais velhos. Orem. Clame ao Senhor. Peçam que Deus os guarde
E nós podemos ter a certeza, meus irmãos, que essa nossa oração não é sem sentido ou inútil, porque nós estamos orando de acordo com a oração de nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo que o Senhor nos guarde e aos irmãos e à Igreja de Cristo do maligno. E ore pela Igreja em geral, para que o Senhor fortaleça e guarde a sua Igreja. Enfim, meus irmãos, dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peça que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque nós podemos, hoje à noite, Senhor nosso Deus, ter essa segunda exposição e o privilégio, a alegria de podermos estudar este versículo, este trecho e este assunto tão importante. Rogamos que o Senhor aplique a sua palavra tão bendita na nossa alma, no nosso coração, nos fazendo entender, Senhor, a verdade, a realidade do ódio do mundo, e dos perigos do diabo, mas também o consolo e a alegria de que o Senhor orou para o nosso livramento, e o Senhor nos ordena que nós não nos afastemos, mas que nós estejamos indo às pessoas, levando a elas a sua bendita palavra, e nos usa assim, Senhor, e nisso vai nos guardando, e vai nos santificando, e vai glorificando o seu santo nome através da nossa vida, porque nós não somos mais do mundo, como o Senhor não é mais do mundo. Assim nós oramos em Cristo, e assim nós agradecemos. Amém.